Esse vídeo é para você que deve estar cheio de dúvidas em relação a como eu faço para adoçar as minhas receitas. Segura aí. Açúcar é um problema para grande parte da população, não é mesmo? Mas se você não sabe dentro do seu universo alimentar como fazer para de repente aí colocar um equivalente ou uma substituição nas receitas, eu vou contar para você agora mesmo. Eu vou contar um pouquinho para vocês quais os tipos e formas que se tem de adoçar uma receita. E aí você vai ver qual que é a melhor opção dentro do seu universo alimentar, tá certo? Bom, nós temos 4 formas de adoçar as nossas receitas. Nós temos os açúcares, nós temos os xaropes ou melados, as frutas frescas ou secas e os adoçantes. Eu vou passar agora 4 tipos de açúcar que se aproxima mais do resultado final que o açúcar branco daria para as nossas receitas. Por quê? Eles caramelizam, eles conferem maciez, sabe aquela fofurinha dos bolos e das tortas? Enfim, é o resultado que esses açúcares vão chegar bem próximos ou similar ao resultado que um açúcar branco daria. Então vamos lá, toma nota. Primeiro, açúcar de coco, açúcar demerara pulverizado e o açúcar mascavo. O que acontece com o açúcar pulverizado? Nada mais é do que o açúcar demerara ou o açúcar de coco batido no liquidificador para ele ficar tipo um pozinho, sabe? Mas ele ainda continua íntegro e não passou por um processo de refinamento, porque a gente pode fazer em casa mesmo. O que vai mudar um pouco é a granulometria, né? Então o açúcar demerara ele parece assim os cristalzinhos e o pulverizado ele vai ficar com uma textura mais de pó e para algumas receitas, principalmente para caramelizar, fica mais fácil. Então, a gente tem que começar aí, se for o seu caso, dentro do seu universo alimentar, trocar o açúcar, aliás, equivaler o açúcar branco pelos açúcares que eu passei agora para vocês, você tem essas 4 opções. Anota aí os 4 açúcares que chegam mais próximo fisicamente e quimicamente do açúcar branco no resultado das suas receitas, porque eles trazem estrutura, caramelizam, maciez e conferem aquela crostinha, sabe, do brownie que fica em cima. Então vamos lá. Nós temos o açúcar de coco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o açúcar demerara pulverizado, que nada mais é, o processo de pulverização é bater o açúcar ou no processador ou no liquidificador até ele deixar de ser um cristalzinho e passar a ser um pozinho, que vai mudar a granulometria de cada um deles. Então, quando você tem qualquer um desses açúcares pulverizado, eles incorporam com mais facilidade nas receitas. Então, você pode fazer isso com qualquer açúcar que você quiser. Mais uma forma que a gente tem de adoçar as nossas receitas e não utilizar o açúcar refinado, é claro, se tiver dentro do seu universo alimentar, são os xaropes e as caldas. Quais são essas opções? O mel, o melado de cana, o agave e o néctar de coco. Nós temos também o néctar de tâmara, tá certo? E outras opções, mas esses são os mais utilizados. Eles não conferem estrutura para a massa, não ajudam a deixar a sua massa mais macia. A utilidade deles é mais nos recheios e nas coberturas, até bebidas quentes e bebidas frias para adoçar aí, tá certo? O que a gente tem que tomar cuidado é com a coloração também, principalmente o néctar de coco, que é bem escurinho. O mercado também já vende o néctar de coco blonde, que ele tem a cor do mel. Então, se você vai utilizar aí alguma receita e você não tem aquela preocupação se vai ficar mais claro ou mais escuro, pode utilizar qualquer uma dessas opções, tá certo? Veja sempre qual é a sua melhor opção dentro das suas possibilidades do seu universo alimentar. A excelente forma de adoçar as nossas receitas, digamos assim, que é a forma mais natural, é através da doçura das frutas. Isso mesmo, frutas frescas e frutas secas. Eu trouxe aqui 2 exemplos de frutas frescas que as pessoas costumam ter em casa.
Banana, isso mesmo, a banana, quanto mais madura, mais amido ela tem, que transforma em açúcar mais rápido, né? Então, aquela que tem a casquinha mais pretinha, sabe? Aquela que de repente você acha que vai jogar fora, não faça isso. Corta, congela, deixa no seu congelador. Quando você for fazer um bolo de banana, você pode fazer um bolo de banana sem açúcar. Deixar para adoçar com a própria banana bem madurinha. Uma outra opção são as maçãs. Isso mesmo, a maçã, quando ela é aquecida, ela tem uma doçura muito mais ressaltada do que com a maçã crua in natura, tá certo? O importante para qualquer uma das opções que você escolher, tanto a banana quanto a maçã, sendo fresca, é você amassar antes de incorporar na receita. Por quê? Você tá quebrando as fibras das frutas e tá realçando a doçura delas, digamos assim. Tá certo? Vamos agora às frutas secas. As principais frutas secas para dar aquele toque todo especial, aquela doçura característica, são as tâmaras e as uvas passas brancas. Isso mesmo. O que você precisa fazer antes de incorporar nas suas receitas é deixá-las de molho de 30 até no máximo 1 hora, né, para que elas soltem mais as propriedades, soltem aquela doçurinha na água, fique mais fácil de você processar. Inclusive a água que você deixou ela de molho, ela descansando, você pode também reduzir ou incorporar nas suas receitas, que vai ficar sensacional. Tá certo? Então, essas opções são super saudáveis e vão deixar aí as suas receitas doces e, digamos assim, com uma característica que poucas pessoas conhecem, né? Então, é muito importante utilizar elas de forma saudável, menos processada, sem aditivos químicos, digamos que é a forma mais natural de adoçar. Mas antes que vocês me perguntem aonde utilizar essas frutas secas para adoçar, elas são ótimas para base de tortas, recheios, granolas, barrinhas de cereais, ficam deliciosas, o resultado é incrível. E por último aí nós temos os adoçantes. Os mais utilizados, os adoçantes naturais, são o xilitol, o eritritol e a estévia. Na verdade, eles não vão trazer estrutura nem maciez para sua massa. Eles vão apenas trazer sabor, vão adoçar. Para aquelas pessoas que têm problema realmente com o açúcar, não podem fazer o consumo, têm problemas de diabetes, enfim, e acabam substituindo pelos adoçantes. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. O que a gente precisa entender é que os adoçantes, eles têm uma característica de textura um pouco mais granulada, digamos assim, em formato de cristalzinhos, a sua granulometria é maior. Então a gente precisa pulverizar esses adoçantes em processador ou em liquidificador para deixar a textura dele mais parecida com o açúcar refinado, tá certo? Para que a gente tenha resultados mais próximos do que a gente busca, bem similar ou equivalente. Então, a gente só precisa entender em cada adoçante qual que é o benefício, digamos assim, os prós e os contras. Vamos lá, vai. O stevia ele tem um poder adoçante muito bom, né? Poder de adoçar as coisas, mas ele tem um retrogosto amargo, ruim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. O xilitol ele tem uma característica bem próxima do açúcar, porém, ele às vezes acaba deixando alguns rastros digestivos, digamos assim, uns efeitos colaterais para quem tem um pouco mais de sensibilidade. Às vezes dá umas cólicas intestinais, alguns desconfortos, e tem pessoas que não tem nada. Eu, por exemplo, como doces com xilitol e não tenho nenhum problema. Tem outras pessoas que têm essa característica, esse desconforto. O eritritol, por exemplo, ele não adoça tanto quanto o xilitol. Então, para você fazer uma substituição, para você fazer, digamos assim, um equivalente, nunca vai ser a proporção igual, porque o xilitol você usa menos e adoça mais, o eritritol não. O eritritol também não é bom, por exemplo, para fazer geleia de frutas. Ele vai ter uma cristalização, sabe aquela sensação de ter umas areinhas na sua geleia? Já o xilitol é muito bom para poder fazer geleia de frutas, né? Seja low carb, zero açúcar, enfim. Então a gente tem que entender aí a função de cada adoçante nas receitas, o que a gente busca dentro do meu universo alimentar, o porquê que eu estou utilizando
o adoçante, eu posso utilizar? Então vamos lá, vamos usar os adoçantes. Não, eu não preciso usar adoçantes, eu posso adoçar de forma mais natural. Eu posso usar os xaropes, os melados, as frutas, enfim, eu posso usar qualquer uma delas. Fique à vontade, você tem que saber qual é sempre a sua melhor opção. Mas o importante é saber o que cada um deles vai trazer de resultado para que o que acontece? A sua ressignificação alimentar exista de verdade. Lembrando que a ressignificação alimentar é só aquilo que você come e tem o gosto igual ou similar. Ele tem que ser saboroso, gostoso ou mais saboroso do que a opção que você já está acostumado a comer, tá certo? Então, as farinhas, os açúcares, eles vão interferir completamente aí no seu processo, nas suas equivalências ou nas suas substituições. Então, fica atenta com esses vídeos que eu passo para vocês, com essas dicas, para que vocês possam entender e ter essa liberdade de criar as suas próprias receitas, entender a sua necessidade, entender o seu universo alimentar e não ficar dependendo só de receita. Ter a autonomia que você precisa dentro da cozinha. Tá certo? Ah, uma outra dica referente aos adoçantes, no mercado já tem um mix de adoçantes, né? Que seria o stevia e o xilitol e eritritol, que eles vão equivaler a umas quantidades que você vai precisar de fato para adoçar, sem causar nenhum dano aí, nenhum efeito contrário, digamos assim, um efeito colateral aí na sua digestão, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Preparei com muito carinho, de forma simples, para que você comece a entender como que as coisas funcionam dentro de uma cozinha, dentro de uma receita, como que você vai ter o entendimento para criar as suas próprias receitas. Mas se você não quiser criar as suas próprias receitas, no canal eu sempre estou disponibilizando, seja para qualquer universo alimentar, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Corre lá no Instagram, Tabata Binda, me segue lá. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e, por favor, se inscreva e dá um like aí. Até a próxima!